Então, a partir de agora, a gente está entrando nesse outro tema, frações, tá? Vamos lembrar o que que é e para que serve. O que é? Você lembra? Frações. Então, eu trouxe aqui essa figura, ó, que fala aí das frações, gente. Ó, nós temos aqui, nesse primeiro círculo, um inteiro, tá? Depois aqui a gente teve essa mesma figura que foi dividida ao meio. Então, a gente tem meio para cá, meio para lá. Então, é uma fração, 1 sobre 2. Cada pedaço desse é 1 sobre 2. Tudo bem? Aqui, o mesmo círculo, do mesmo tamanho, foi dividido agora em 3 partes iguais. Então, cada parte vale 1/3. 1 sobre 3. E aqui 1 sobre 4, cada pedacinho. Aqui 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7, 1 sobre 8, 1 sobre 9, 1 sobre 10. Olha o pedacinho aqui de 1 sobre 10, como é que é. Bem pequenininho, tá? Então, ó, vamos colocar aqui as frações. Ó, 1, o outro é meio, o outro é 1/3, o outro é 1/4. E seguindo aí, o último vai ser 1/10. Então, agora eu quero que você repare aí, ó. Quanto maior o denominador, ou seja, esse número de baixo aí, quanto maior ele for, vai ser menor o pedaço. Você concorda comigo? Olha só o pedaço que está aqui no 1/2, 1 sobre 2. Né? É a metade da pizza, né? Vamos imaginar aí uma pizza. Já esse aqui, ó, olha o pedacinho que é 1/10, tá? Então, cuidado, quanto maior o denominador, menor o pedaço. Beleza? Seguindo aqui, por isso, aqui um outro exemplo. 2/9, por exemplo, é menor do que meio. Não dá a impressão que é maior? Ó, 2/9. Dá a impressão que é maior. Mas, cuidado, não é maior. É menor. Vamos grifar aqui, ó, menor. Tá? Por que, professor, que é menor? Então, vamos lá. Ó. Muito rápido. Então, vamos lá. Ó. Podemos provar isso lembrando do tamanho dos pedaços, né? Lembra lá da pizza cortada em 9 pedacinhos? O pedaço dela é menor. Mesmo que eu pegar 2 pedaços daquele, eu vou estar comendo menos do que eu comer meia pizza. Beleza? Lembrou? Legal. Podemos fazer dessa forma. Ou ainda, se a gente quiser, a gente pode fazer uma divisão. Né? Pela divisão, a gente também chega nesse resultado. A gente vai dividir o 2 pelo 9 e 1 pelo 2 para vocês verem o que vai acontecer. Olha só. Vamos pegar o 2 e dividir por 9. Isso dá mais ou menos 0,22, tá? E 1 sobre 2 a gente já fez, isso deu 0,5. Quem é maior, 0,22 ou 0,5? Ah, deu a impressão que é o 0,22, né? Mas não é não. Ó, o que que vale aí? Conta aí, olha para o primeiro número depois da vírgula. Ó, aqui eu tenho 0,2, aqui eu tenho 0,5. Quem é maior? Ah, né? Então, meio é maior do que 2/9. Tá certo? Então, vamos seguindo aqui, ó. Vocês lembram de frações equivalentes? O que é isso, professor? Elas valem a mesma coisa, tá? Equivalem ao mesmo valor. Então, a gente vai usar bastante esse raciocínio aí. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha lá na lista, né? Sobre frações equivalentes. Então, ó, estamos aqui na nossa listinha. Tá vendo, gente? Ó, meio, 2/4, 4/8. Se você olhar as figuras, elas não estão do mesmo tamanho. Isso é importante, tá? Para você entender. Você tem que sempre desenhar a figura do mesmo tamanho. As partes pintadas aqui, ó, em vermelho, não estão do mesmo tamanho? Portanto, meio é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8. Tá bom?
A diferença aí é só o tamanho do pedaço, gente, tá? Mas a figura inteira é o mesmo tamanho. Que fique claro isso. E aqui ele vai tratar de alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, o 4/5 é maior que o 3/4, né? E olha só o pedacinho que ele é maior, ó. Você conta o pintado aqui, ó. Então o rosinha tá um pouquinho menor do que o roxinho, tá vendo? Então por isso que o 4/5 é maior que o 3/4, tá? Aqui ele fez uma multiplicação para provar a equivalência das frações. E aí eu vou fazer aqui junto com vocês um exercício. Uma tia deixou de herança 6 terrenos que deverão ser divididos igualmente entre seus 8 sobrinhos. Qual a quantidade de terreno que cada sobrinho irá receber? Então, ó, vamos pensar, gente. Se tivesse só 6 sobrinhos e 6 terrenos, quanto que cada um ia receber? Um terreno, certo? Só que tem 8 sobrinhos. Então, eles vão receber um pouco menos que um terreno. Concorda comigo? Porque tem mais sobrinho que terreno. Então, qual o número que está aparecendo aí para vocês? 6 terrenos e 8 sobrinhos, né? Pela lógica, seria o quê? 6/8. Não é verdade? Mas, ó, eu tenho aqui 8/5, tenho aqui 6/5, tem 3/4 e tem 8/12. Não tem 6/8, né? Então, o que eu faço, professor? Jogo no 6/5, que é mais próximo? Não, né? Aí que eu preciso das frações equivalentes, né? 6/8 é mais parecido com o que, gente? Vamos pensar assim, ó, para ficar mais fácil. 6/8 e vamos comparar. O que tem a ver 6/8 com 8/5? Nada a ver, né? Como que o 6 virou 8, né? E o 8 virou 5? Não. Vamos agora comparar com a letra B. 6/8 com 6/5. 6 está igual ao 6 de cima, então o 8 teria que estar igual ao 5. Não tem nenhuma conta, né? A gente tem que fazer o mesmo cálculo e chegar nesses números. Vamos ver aqui na letra C, ó. 6/8 e 3/4. Como que o 6 virou 3, pessoal? Como que o 8 virou 4? Dá para fazer uma conta só e resolver isso? Dá, né? Uma divisão. Se você pegar o 6 e dividir por 2, não vai virar 3? Vai. A mesma conta. Se você pegar o 8 e dividir por 2, não vai virar 4? Vai. Então, 6/8 é equivalente a 3/4. Tá bom? Então, é isso que você tem que pensar nas frações equivalentes. E agora vamos usar aqui as frações equivalentes para resolver diversos problemas, tudo bem? Eu trouxe aqui essas imagens. Por que eu trouxe elas? O que você está vendo aí? Né? A impressão que é 8 homens, né? E 5 mulheres, certo? Mas, na verdade, se você reparar, é um homem e uma mulher. O que acontece é que esse homem foi trocando de estilo, né? Foi trocando de roupa conforme a necessidade dele. Então, ele estava na empresa, ele foi num parque, né? Ele saiu com a namorada, né? Depois ele foi na igreja, enfim. É o mesmo homem, vestido com roupas diferentes. E aqui também é a mesma mulher vestida com roupas diferentes para cada situação. Tudo bem? Por quê, professor? O que tem a ver isso com a matemática? As frações equivalentes são isso. É a mesma fração, é o mesmo valor. Porém, ele está se mostrando diferente em cada situação, mas representa a mesma coisa. Entendeu? Tá? Então, olha só. Assim acontece com as frações equivalentes. E para somar ou subtrair, é preciso que todos estejam com esse mesmo estilo de roupa, né? Entre aspas aí, né? Ou seja, com o mesmo denominador. E é isso que a gente vai fazer agora.
nesse exemplo aqui, ó. Vamos fazer uma soma aqui, ó. Meio mais 2/5. Já deixando claro. Quanto você acha que é? Meio mais 2/5. Faz aí. Vai me dizer que a sua resposta deu essa. 3/7? Não é 3/7, gente. Tá? Não é somar assim numerador com numerador e denominador com denominador. Toma cuidado. Por quê? Porque cada um tá indo na festa, outro tá indo na igreja. Um tá indo na praia, outro tá indo trabalhar. Não dá, né? Eles têm que estar com o mesmo estilo de roupa aí, ou seja, o denominador tem que ser igual, tá certo? Então vamos lá, olha. O que que a gente vai fazer? 2 e 5. Olha somente para o número de baixo, os denominadores. 2 e 5. Você lembra da tabuada de cada um? Tabuada do 2 e a tabuada do 5? Lembrou? Consegue lembrar também o resultado comum dessas tabuadas? Ou seja, na tabuada do 2 e na tabuada do 5, você consegue lembrar algum número que esteja nessas duas tabuadas? Tem vários, né? Qual é o primeiro? É o 10, certo? 2 vezes 5, 10. E 5 vezes 2, 10. Então, o 10 está nas duas tabuadas. Então, o 10 vai ser essa nossa roupa de festa aí, certo? O 10 é o denominador da nossa fração. Então, a gente vai trocar agora as frações. Vamos fazer por frações equivalentes aqui, ó. Vamos trocar essas frações. A gente já sabe que o denominador é 10, 10 para essa outra aqui, e no resultado também o denominador vai ser 10. O que falta agora? A gente trocou o denominador, não trocou? Então a gente vai trocar o numerador também. Não pode só trocar o denominador, né? Vamos pensar que o denominador é essa roupa de baixo. Trocou. Beleza, já está com a roupa certa. E aí, a roupa de cima em outro estilo? Não rola, né? Já pensou? Você põe uma roupa, a sua calça para ir na igreja, legal? E aí você põe uma camisa nada a ver, que é para trabalhar, né? Que é para ir para praia, né? Não vai combinar. Então, trocou o denominador, tem que trocar o numerador. Pegou o jeito? Então vamos lá, ó. O 2 aqui virou o 10, certo? Você vai se perguntar o que que aconteceu? Por que o 2 virou 10? Quantas vezes o 2 aumentou? 5, certo? 2 vezes 5, 10. O 1 também vai aumentar 5 vezes lá. O numerador também vai aumentar 5 vezes. O que aconteceu embaixo vai acontecer em cima. Então, ó, aqui a gente já tem 5. O mesmo raciocínio aqui para o 10. Ó, e agora? Quantas vezes o 5 aumentou? 5 para virar 10 fez vezes 2, certo? Mesma coisa a gente vai fazer em cima. Então, vamos lá, ó. Então, o numerador 2 aumentará 2 vezes. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Tá certo, gente? Agora sim, gente. A roupa da festa tá igual. Tá tudo no mesmo estilo. Agora você pode somar. 5 mais 4, 9. Então, meio mais 2/5 é 9 décimos. Beleza? Legal. Agora vamos usar esse raciocínio em um exercício lá da nossa lista. Então, ó, aqui na nossa lista, a gente tem outro tipo de explicação que você pode aproveitar também, tá? Então, tem aquele método pelo MMC, né? Que você tira o MMC para achar essa roupa de festa que eu te falei. Pode usar o método borboleta, que também, né? É só multiplicar aqui em cruz e depois multiplicar embaixo, né? A gente já viu isso ano passado. Então,
é apenas mais uma forma de resolver, tá certo? E aqui, ó, a gente vai fazer esse exercício 1, tá? 3/8 menos 1/5. Como você vai resolver isso? Dá para subtrair direto aí? 3 menos 1, 2, e 8 menos 5, 3? Não, né? Se você fizer isso, vai dar o número 1 ali e você errou, tá? Lembra que eu falei, não pode. Olha só, vamos lembrar lá das roupas, né? Um tá com roupinha de praia e o outro tá com roupinha de escritório. Não rola. Eles têm que estar com as mesmas vestimentas, tá? É só um exemplo para você entender. O denominador tem que ser igual, tá bom? Então vamos pensar na tabuada do 8 e na tabuada do 5. Lembra aí um número que está nessas duas tabuadas. Um número comum. É o... Vou dar um jeito bem facinho para você lembrar. Faz vezes, aí, faz uma multiplicação. 8 vezes 5, 40, tá? Nem sempre multiplicando você vai chegar no MMC, mas não importa, vai dar certo, tá? Então 8 vezes 5, 40. Então a gente vai usar 40 aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui esse 8, ó, para a gente colocar 40 aqui. E a mesma coisa aqui o 5, ó. Vou apagar o 5 para a gente colocar aqui um 40. Trocamos o denominador, certo? Legal. E aí, podemos manter o numerador? Não, né? Lembra lá das roupas? Não dá para trocar só a parte de baixo, né? Tem que trocar a parte de cima também. Então vamos trocar aqui, ó. Lembra que era 8, né? E virou 40. Aumentou quantas vezes, gente, o 8 para ter virado 40? Aumentou 5 vezes, certo? Porque 5 vezes 8 é 40. Então, o 3 que estava aqui, acabei de apagar, também a gente vai aumentar ele 5 vezes. E quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15. Então, vamos anotar aqui, ó, 15. Então, nós trocamos a fração 3/8 por 15/40, certo? É a mesma pessoa, né? Lembra lá do desenho? É a mesma pessoa que trocou de roupa, mas é igual. Legal? Então vamos apagar o 1. Você lembra aqui, ó, era 1/5. Mas como que o 5 foi virar 40, gente? Ele aumentou quantas vezes o 5 para ter se transformado em 40? Ele aumentou, gente, 8 vezes, certo? 5 vezes 8, que dá 40. Aqui a gente vai aumentar aquele numerador 1, 8 vezes também. 1 vezes 8, 8, né? Então a gente vai colocar aqui o 8, ó. Beleza? Então agora sim a gente fez, eles estão no mesmo estilo, certo? 15/40 menos 8/40. Agora a gente pode fazer a conta. Quanto é 15 menos 8? 15 tirar 8 é 7, né, gente? 7/40. Tem essa resposta? Tem. Tá aqui, né? Então, presentinho do professor para vocês aí. Beleza? Muito bem, pessoal. Terminando aí a nossa aula, eu espero muito ter ajudado vocês quanto às probabilidades, quanto às frações. Porém, qualquer dúvida que você anotou aí, que você teve durante essa aula, me pergunte pelos nossos meios de comunicação, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.